Oi, gente, eu sou a Ana E eu sou a Maraia. e esse é o podcast A Vida Não é um Morango, onde iremos falar sobre os prazeres e desprazeres da vida adulta. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio Amizade Boa é? Será que a gente sabe reconhecer o que é colega e o que é amigo? Quem é aquela pessoa que vai para você, com você pro rolê? E quem é aquela pessoa que vai segurar o seu cabelo depois do rolê? Quem é aquela pessoa que vai ser sua amiga quando você estiver chorando quando terminar com o boy? E quem que vai ser aquela pessoa que não vai se importar tanto assim? Hoje a nossa reflexão vai ser em volta disso. E Ana, qual amizade você quer falar primeiro? Da amizade do rolê ou da amizade que a gente está descobrindo daqui para frente? Cara, eu acho que primeiro eu queria falar sobre. Na verdade, eu não sei, porque na verdade, eu tenho muito uma dúvida de quando uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Conversa de maluco essa, sorry, galera. Eh, mas eu vou tentar melhorar meu raciocínio. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem um pouco mais claro, quem é nosso amiguinho, então assim, ai, quem é nosso amigo na escola, quem não é, quem é nosso grupinho, quem não é. Depois aí sim, a gente vai na escola, depois da escola, a gente vai para a faculdade, a gente tem o nosso grupo, e aí a gente vai ampliando a nossa rede. Quando a gente depois, assim, pensando, assim, de forma geral, tá, a gente entra no mercado de trabalho, aí já é uma zona mais cinzenta, porque a gente tem as pessoas, então a galera que a gente trabalha, são pessoas das quais a gente convive, mas a gente já tem uma bagagem de amizades que a gente criou, mas a gente se relaciona com as pessoas do nosso trabalho, a gente conhece outras pessoas que conhecem pessoas que a gente está convivendo também, e aí a gente vai construindo conexões que aos poucos elas vão se eu acho que elas vão Se lapidando. se lapidando, exatamente, obrigada amiga. Então elas vão se É, lapidando. Então quando você fala assim: "Por onde você quer começar?", eu acho que eu começaria pela zona cinzenta, porque eu não sei por onde começa. Acho que eu começo pelo meio ali da nossa vida, que é não começo no comecinho, que é a escola, que a gente já sabe, mas também não é assim, assim, quando a gente já está mais maduro, que a gente já tem nossos amigos, a gente tem um pouco mais dificuldade de estar aberto a conhecer outras pessoas, mas eu acho que o meio da vida, acho que é o momento que nós estamos agora de de como nós criamos esses laços, né, de quem são essas pessoas. tem muito também que eu acho que quando a gente é criança, a gente ainda tem uma ligação muito grande, muito forte com a nossa família. E eles vão ser a principal e, às vezes, o único recurso que a gente vai voltar para encontrar segurança, que vai ser o nosso lugar de conforto naturalmente. Seria o normal, né? Porque algumas pessoas não podem contar com esse lugar de conforto. Então, os amigos ali na infância ainda não são aquelas. A gente ainda não tem criticidade também para definir o que é uma amizade. A gente escuta muito que os verdadeiros amigos a gente conta nas mãos, né? E quando eu era criança, eu escutava isso e eu ficava assim, nossa, mas eu tenho vários amiguinhos. Não dá para contar nas mãos. E eu achava que todos os meus coleguinhas de sala eram os meus amiguinhos. E não era bem assim, né? E aí, com o tempo, realmente esse círculo de amizade vai diminuindo. E na faculdade também é um período que a gente tem muitos amigos, porque a gente tem muitas situações de convívio social, que eu acho que tem mais tempo para ter convívio social, a gente tem mais energia também, porque a gente ainda é mais jovem, e tem uma sensação de que tem vários amigos. E para mim esse é um primeiro momento que começa a surgir a diferenciação de amizade e colegas também, assim. Porque existem coisas que você passa que nem todo mundo vai passar com você e você também não vai se sentir aberto para falar com todo mundo. Então, E também é o primeiro momento que você rompe o ciclo da única referência que você tem,
da sua família, do círculo ali, da sua família, da sua convivência, da sua comunidade, né, de onde você nasceu e conviveu até um certo tempo. Pô, eh, a escola que eu fui, então, assim, é quando você amplia seu horizonte, né, e eh, você tem acesso a outras informações que não seja daquela comunidade que você estava até aquele momento, né. Sim, e quando a gente é mais jovem também, a gente convive mais jovem que eu falo criança, adolescente, a gente convive com muitas pessoas que são do círculo dos nossos pais ainda, né. Então não são as pessoas que de fato vão ser as pessoas que têm o mesmo tipo de personalidade que a nossa, a mesma essência que a gente tem, porque a gente também ainda está descobrindo, né, qual é a nossa essência. Quem é a pessoa dentro de mim, quem habita, qual é o ser que está aqui dentro. Porque para a gente entender as nossas amizades, a gente precisa se entender também, saber É qual que é o nosso lugar. totalmente, assim. Eu penso, assim, muito nas minhas construções de amizade, assim. Eu sou uma pessoa de que as minhas amizades duram muitos anos. Eh, então eu tenho amizades que elas são longínquas. Eu tenho amigas desde a pré-escola, amigas que, sei lá, eu conheci no estágio, eh conheci, assim, e que eu tenho contato, que eu convivo, lógico, que não tá no dia a dia, não conhece, assim, o mais íntimo do que está acontecendo, mas que se eu pegar, ligar o telefone e falar assim: "Amiga, deu ruim", vai parar tudo o que está fazendo e vai me ligar, ou vai sim, vai até mim para me socorrer. Só que eu acho engraçado, assim, aí, Zumaraí, você pode até, se eu estiver mentindo, você pode até me corrigir aqui, me dar um exposed. Mas, assim, eu não sou a pessoa que, assim, para quem vai me ver, assim, você bate o olho, você fala: "Nossa, que gente boa, que legal". Eu não tenho a cara de melhores amigas, assim, de a pessoa mais aberta, de super A pessoa simpática. mais acolhedora, não tem nem um Nossa, pouco não. cara de acolhedora. Eu não Quando sou você vê esse primeiro momento acolhedor de Ana, fica assim: "Essa pessoa existe aí dentro? Nem sabia que era possível". assim, é engraçado, assim, porque, eu tenho as minhas amizades, quando você fala assim: "Dá para contar na mão", eu tenho sim as pessoas que dá para contar na mão, só que eu acho muito bonito a minha relação com as minhas amigas, que elas duram muitos anos. Então eu tenho amigas que elas vão lapidando, e eu tenho amigas de perfis completamente diferentes, e a gente respeita a diferença de uma da outra. E assim, gente, eu sou muito sincera, às vezes até demais. E às vezes eu falo para ela: "Sinto muito, não vou, não quero, discordo". E a gente é diferente e a gente se respeita, assim. Eu lembro muito, de uma amiga que gosta de ir pra um rolê, assim, e tipo, cara, não dá. Ela gosta de frequentar uns lugares, eu falo: "Em nome de Jesus, sério, não dá pra ir". Aí ela vivia me chamando pra ir para os lugares, eu falei: "Não sou amiga pra frequentar esses lugares, então assim, não conte comigo", e a gente segue sendo amigas, mas cada uma fazendo suas coisas, a gente é amiga para outras coisas, para ajudar, para apoiar uma a outra, pra buscar, assim, de junto, mas para rolê a gente não é, a gente é amiga, sim, de verdade, de dividir dores, de contar as nossas angústias, nossas felicidades. Mas para rolê, não somos. Eu acho isso legal, que a gente tem maturidade de separar. E já tem coisas que é o contrário, eu tenho amizades que é de rolê, e que eu não abro as coisas da minha vida, mas ali é do rolê, de tipo, a gente sai, se diverte, gostamos de ir para os mesmos lugares, frequentar, ouvir as mesmas músicas, então
são pessoas que eu não abro as coisas mais íntimas daquilo que eu estou sentindo, que eu estou passando, ou que eu estou pensando, mas assim, são pessoas que eu gosto da companhia também. Eu não sei, amiga, se você é que eu e Maraia a gente, tem Tran isso juntas, transita né. no rolê e na amizade É, real. a gente transita nas 2 situações, mas eu não sei se você também vive essa situação que eu vivo. Você foi me falando, eu não vou responder essa pergunta agora, porque me puxou outra coisa que você falou: "Ah, eu sou uma pessoa muito sincera". E aí me me levou para um lugar de amizade de adolescência, de que parecia que quando a gente era adolescente não existia tanto essa sinceridade. Não sei se era porque a gente tinha medo, aí talvez também pode ser o meu círculo de amizades que eu tinha ali. Mas não sei se era um pouco de medo ou se era insegurança, mas essa sinceridade não era de fato real, e me veio um pensamento de que às vezes as amizades, talvez até mais femininas, porque as relações femininas têm muito da criação da sociedade de ser um pouco competitiva, né, de que podem ser as primeiras relações tóxicas que uma mulher vai viver na vida. Porque tem muito esse joguinho, às vezes, né, e essa competição de uma querer ser mais, tipo, ser a mais legal da turma, ser a mais bonita, ser a mais interessante. E aí ter esses joguinhos para querer diminuir um pouco as outras. E a gente tratava isso lá atrás como amizade. Só que hoje em dia, se eu tenho alguém na minha vida que tem esse tipo de comportamento, eu não quero ser amiga dessa pessoa. Para mim vai ser só uma colega. E aí, às vezes, até seria alguém que eu daria um rolê, por exemplo, porque a pessoa é legal estar numa festa, mas não é a pessoa que eu levaria pra minha vida, pra ter ele por perto, pra contar algo que eu tô passando, porque você vai ficar naquela insegurança: "Nossa, eu vou contar isso pra essa pessoa, ela vai usar essa informação de uma forma que pode ser ruim depois". Não sei se eu tô respondendo a sua pergunta também com essa reflexão. Não, não tá. Não, não tá, mas, o ponto é bom também. Mas também é um bom ponto, porque aí me fez pensar sobre 1000 outros temas aqui, eh, e aqui eu acho que quando a gente pensou para vir falar sobre amizade, a gente veio pensando falar sobre a diferença entre amizade e coleguismo, né. Mas aí Uhum, também, quando você traz esse ponto, a gente pode entrar também, acho que num pouco da construção das amizades, e essa construção das amizades quando ela consiste fazendo um recorte exclusivamente de gênero, se a gente for pensar aqui, as mulheres elas sempre foram condicionadas a serem rivais, né. A uhum, rivalizar. Então, hoje quando a gente tem mulheres que apoiam, que são amigas uma das outras, ou que comemoram, ou que tá ali do lado da outra quando não tá bem, de falar: "Não amiga, tô aqui por você", isso historicamente é recente, é novo, né. uhum. Então, temos ainda, quando você fala ali na escola, essa sinceridade de não sei o quanto era real, E quanto às não vezes era. quando era sincero também, parece que doía. É, E porque aí a às gente vezes também não quer. a pessoa falava: "Não dá pra ser sincera, porque também não quero machucar". É, porque também existe aquele negócio da sociedade, né, a verdade, a sinceridade assim, é a melhor assim, a melhor qualidade que você pode ter, mas é uma pura mentira, uma hipocrisia, porque se você é sincero e se você é verdadeiro, você é punido. Porque não é o que a sociedade quer. Então você vê pessoas que muitas vezes dizem a verdade, acabam sendo penalizados. Eh, mas voltando aqui que a gente vai às vezes, galera, eu vou viajar na maionese. Desculpa, vou usar meu signo de justificativa, sou sagitariana. Mas voltando, então eu acho que essa reflexão quando você traz, assim, da amizade, ia fazendo recorte do gênero assim, de amizade feminina, de na escola e tudo mais, acho que tem e é muito verdade isso, de, o quanto pode ser ou o quanto falava verdade, se era ou se não era.
e quanto que aquilo doía, não doía na gente. Só que eu acho que tem uma coisa que a gente foi aprendendo, e eu acho que isso muito graça à luta feminista, foi que a gente foi aprendendo a apoiar uma a outra, foi a se suportar, suportar no sentido de apoio, Uhum, e também eu acho que no sentido de respeitar as diferenças. E e também acho que no lugar de acolher. Eh Só que eu acho que tem uma coisa na amizade feminina que é muito diferente da amizade masculina, eh, que é a forma como a gente expõe as coisas. uhum, Eh, eu em 2024, eu fui pra Amazônia, foi uma experiência, assim, do caralho, recomendo, assim, pra todo mundo. E aí eu fui num grupo de mulheres, eram eu, mais 17 mulheres, um grupo de 18 mulheres e um homem. E assim, gente, imagina, eu brinquei assim: "Você vai ter que fazer 18 anos de psicanálise, 1 ano para cada uma de nós". Ele não conseguia formar uma frase, assim, ó, era assim desesperador. A gente não parava de falar, calar a boca 1 minuto. E aí, teve um momento, assim, bem no final, assim, da vivência que a gente foi, ele virou e falou assim para nós, ele falou assim: "Eu acho muito bonito como vocês expõem as coisas entre vocês, vocês se abrem, vocês são transparentes, vocês não têm medo, vocês falam o que você sente". Ele falou assim: "Eu nunca tive uma conversa tão franca com um amigo meu. Vocês não se conheciam absolutamente ninguém. Vocês trouxeram coisas tão íntimas que eu jamais disse para qualquer outro amigo. Eu me senti muito mais acolhido por vocês do que por outro amigo, assim". Ele falou assim: "É muito engraçada a construção da amizade da mulher", que ele falou assim: uhum. "Eu jamais imaginava que era assim". E vem muito acho que é um ponto até de uma evolução, porque é uma questão da amizade feminina, mas nem todas as mulheres também conseguem acessar essa amizade, Sim, ou vão demorar infelizmente. muito para conseguir acessar esse tipo de amizade. Então, a gente falando isso, veio muito na minha cabeça, assim, existe um momento que a gente consegue fazer essa transição dessa amizade um pouco mais, eu não queria falar infantil, mas é porque para mim parece, porque era uma amizade que eu tinha lá, Mais imatura. imatura, mais Isso. imatura, e aí a gente passa por um momento ali de evolução que a gente se acolhe, porque sai do lugar de competição e passa mais para o momento de a gente não precisa ser rival nisso, a gente pode se juntar, se acolher e deixar de ser colega e ser amiga de verdade. Porque a partir do momento que eu acolho alguém, eu tenho compaixão e empatia, pra mim, é aí que começa uma amizade de fato. Como eu falei, acho que nem todo mundo vai conseguir acessar esse lugar, porque também é um lugar de expor vulnerabilidade, se permitir. Não é natural ainda na nossa sociedade isso, você tem que ter muita coragem, mas quando isso acontece, é assim, é muito o que esse seu amigo falou, é acessar um lugar que às vezes, tipo, é incrível você poder ter uma outra pessoa que é sua amiga, que você conta dessa forma. E aí você vai sentir, tipo: "Nossa, realmente isso aqui que eu tenho é uma amizade". E aí por isso que passa a fazer sentido, pelo menos pra mim, passou a fazer sentido o ditado de: "Seus amigos você vai poder contar nos dedos". É engraçado, né, porque aí a gente sabe também quem são os amigos ali que para outros lugares, né, que vai puxando a gente, né. Que eu acho que é aí que a gente entra, agora pensando aqui junto com vocês, eu acho que é nesse momento quando eu penso assim, eu quero que essa pessoa vire meu amigo ou minha amiga, ou vai ser só minha colega ou meu colega. É quase, eu vou promover a um nível de amizade ou não, aonde essa pessoa vai me levar? O que que essa Uhum. pessoa tem a me oferecer? Que Que essa tudo pessoa na desperta também em mim, né. exato, é.
o que tem, porque tudo na vida é a base de trocas, a nossas relações elas são baseadas em interesse. Quando a gente fala que: "Ai, assim, a gente não é interesseiro", somos todos baseados em interesse. Tudo na vida é interesse, mas, interesses em sentidos diferentes. Eu posso São estar diversos interessado tipos de interesse, exato. né. Posso estar interessado na tua atenção, no teu conhecimento, na tua companhia. Então, assim, X interesses que eu posso ter estando ao teu lado. É, e aí quando eu quero, por exemplo, a sua amizade pô, essa pessoa pode me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Então, por exemplo, eu, Ana, sou uma pessoa muito sincera. Preciso lapidar isso? Sei disso. Sim, beleza. Por exemplo, Maraia é uma pessoa mais polida. Ela me ajuda a ser uma pessoinha melhor. E você me ajuda a ser uma pessoa mais bota pra fora, É isso fala. aí. Então a gente tem aqui uma troca, a gente tem interesse, uma troca de interesses uma na outra. Então, assim, quando ela pega mais polida e eu aqui um furacão e ela uma calmaria, a gente encontra um equilíbrio entre eu e ela. E eu tenho amizades nesse mesmo sentido. Eh, e aí eu tenho colegas que eu olho assim: "Que essa pessoa tem para me oferecer?". Bom, essa pessoa tem para me oferecer boas risadas, um rolê legal, mas não está compatível com aquilo que eu quero para mim, para eu me desenvolver como ser humano, como uma pessoa, para eu me evoluir como gente, né, me transformar, porque assim, eu não quero amanhã ser a mesma Ana de hoje, eu quero amanhã olhar e falar assim: "Pô, eu quero eu fui um pouquinho melhor, ou eu errei, mas minimamente eu reconheço que eu errei, mas graças às pessoas que estão do meu lado, que possam me ajudar, ou se eu errei, eu sei que as pessoas estão aqui comigo, ou se eu acertei, estão dispostas ou estão felizes junto comigo". Eh, isso só tá ali só por estar, pô, eu acho que falando agora de tudo que a gente dessa volta toda, acho que a minha promoção de colega à amizade essa pessoa me leva para onde? No amanhã eu vou ser uma pessoa melhor graças a essa pessoa fazer parte da minha vida ou não? Isso é uma coisa também que me pega bastante. Tem me pegado, assim, no último ano, ver as pessoas que fazem sentido estar na minha vida, né. E a amizade é muito isso, pra onde essa pessoa tá me levando, mas não só o pra onde essa pessoa tá me levando, pra onde eu quero ir, faz sentido também com o lugar que aquela pessoa quer ir, porque não adianta só eu ir atrás, sendo que eu queria ir pra um outro lado completamente diferente, ou tá cada um querendo ir para um lado, mas também se esse lugar que a pessoa tá me levando faz sentido com aquilo que eu já tinha pensado que eu queria, para não parecer só que vou para onde me levam. A gente tem que ter ali uma conexão de ideias, né, e acho que faz total sentido isso da conexão de ideias, inclusive eu comentei isso com uma amiga hoje, que apresentou uma outra amiga dela e ela falou: "Ah, você que você achou de tal pessoa?" Eu falei: "Ah, eu gostei dela, ela é muito legal, bem comunicativa". Mas o principal é que ela tem ideias que batem com as nossas ideias, porque ela poderia ser exatamente desse jeito que ela é, só que se as ideias dela não fossem compatíveis com as ideias que a gente tem, não ia dar certo. Então é muito assim, aquilo que a gente está pensando se conecta em algum momento? Vou puxar um tema diferente agora e polêmico. Vai lá, gosto. Será que a gente tem que ter amigos que só pensam iguais a nós? Ou a gente tem amigos que tem que pensar diferentes? Vou dar um exemplo. Eh Cara, não tem como me isentar do meu posicionamento de vida, daquilo que eu acredito. Eu acho que o Brasil nos últimos anos passou por uma polarização e, assim, teve uma teve uma ruptura. E muitas pessoas que eu convivia, cara, é impossível você conseguir dialogar, ter uma conversa saudável. E eu me distanciei. Só que tenho 3 amigos e, cara, eles têm um posicionamento
totalmente diferente de mim, assim, ó, totalmente. A gente é água e óleo, completamente diferentes um do outro. Só que nós nos respeitamos e assim, de verdade, eu acho de uma beleza a nossa amizade, porque a gente sempre fica feliz um pelo outro. Quando a gente não tá bem, a gente liga um para o outro. Aí a gente tem uma coisa muito em comum, nós 3 somos super fofoqueiros, a gente adora contar as fofocas que a gente descobre. Só que assim, quando você fala: "A gente tem coisas muito parecidas", tem uma coisa que para mim é muito importante, eu, Ana, são os valores daquilo que eu acredito, mas esses 3 eles pegam num lugar, assim, para mim que tipo, cara, teve um momento, assim, que eu falei assim: "Caralho, pô, e agora?". Eh Tem que decidir. Era quase assim, eu estava entre a cruz e a espada, sabe. E aí eu falei assim: "Mas espera lá, eles não estão fazendo nada contra mim, deixa eu calmar aqui, deixa eu pensar". E aí, é assim, aí a gente consegue, aí eu fui entendendo que eu também tinha que ter pessoas que pensassem diferente de mim, para eu entender um lado que eu não estava. Esse Lógico. ponto é bem relevante, porque a gente nunca, nunca vai ter alguém que é 100% compatível com as suas ideias. Não. Isso é um fato. Então, mesmo que nós 2 aqui, por exemplo, temos ideologia políticas muito parecidas, mas ainda assim discordamos de muitas coisas, É, em muitas. em muitas coisas. E E é importante a gente ter essas amizades também que têm pontos de vistas diferentes dos nossos, para quando a gente estiver viajando na maionese, a pessoinha pegar a gente e falar: "Olha, põe um pouco aqui o pezinho no chão, volta para esse lugar", tanto para a gente quanto para outra pessoa que tem a ideia diferente. E aí me vem 2 coisas na cabeça. Uma, que é a questão do respeito, então mesmo que vocês tenham ideias diferentes de algumas coisas, vocês se respeitam. Então, vocês vão pensar diferente, sabem que vocês pensam diferente, mas vocês não vão ficar problematizando tudo um com o outro. Então, o respeito é o primordial. E aí, a segunda coisa já é um pouco puxada por essa questão do respeito. Existem outras coisas em comum. A primeira delas é essa ideia de que eu preciso respeitar, e é por isso que vocês continuam amigos. Porque vocês têm uma diferença, sim, de ideais, mas existe uma outra coisa que está ali na essência de vocês que é o respeito, por exemplo, que é em comum. Então tem muitas outras coisas que vocês têm que são parecidas. E aí também a gente vai dosando, porque eu fiquei pensando, no primeiro momento que você me falou, que você fez essa pergunta, eu fiquei assim: "Cara, já tem tanta coisa que me irrita nessa vida, que eu não quero ficar fazendo amizades com pessoas que têm ideias muito diferentes da minha, porque eu não quero passar raiva". Não quero passar raiva. Sabe, tem outras coisas para passar raiva que a gente não tem escolha, com isso eu não quero. Mas tem gente que eu tenho amizade que pensa muito diferente de mim. A minha irmã, por exemplo, pensa muito diferente de mim em muitas situações. Mas ela é a pessoa que acontece um monte de coisa na minha vida, ela é a primeira pessoa que eu vou falar. Porque a gente tem muitas outras coisas em comum. Ao mesmo tempo que a gente tem coisa diferente, a gente tem muita coisa em comum. Acho que no final do dia, quando a gente fala sobre pensando aqui com você, fala sobre amizade, eu acho que para mim, assim, o que eu defino como amizade, quem eu posso confiar, porque eu sou uma pessoa que eu sou difícil de abrir as coisas, assim, eu me expor, eu falo muito, sim, falo mais do homem da cobra. Homem da É cobra é uma verdade. expressão, tá, galera? Quem não sabe vai dar um Google aí, não vou contar não, vocês procuram aí, é uma expressão interior, quem não sabe tá perdendo cultura interior do Brasil. Falo mais que o homem da cobra, mas eu não sou de falar daquilo que eu sinto, daquilo que tá passando. Então, quando eu estou falando sobre meus sentimentos, saiba que você acessou um lugar, eh, assim, você foi promovido a um lugar premium. Na minha vida, no meu coração, assim. Só que assim, é confiança, eu sei que eu posso confiar, a outra coisa é respeitar, e eu acho que a terceira, assim, que é o tempo. Eu acho que o tempo dita muita coisa. Cada um Uhum. vai no seu tempo,
dizendo as coisas, cada um no seu jeito, cada um vai se transformando, vai se lapidando, cada amizade é de um jeito, alguns vai ser uma amizade que vai ser mais frequente, que você vai estar mais ali, outros vai ser mais distantes. Não assim, ó, eu acho que muita gente acaba errando de, tipo, querer comparar uma amizade com a outra. Não é, gente, nada é igual. Sim, não existe receita de bolo nas relações, seja relações amorosas ou nas relações de amizade ou nas relações familiares, todas elas, assim, não existe. Eu acho que, cara, acho que vale tudo isso, é confiança, respeito e o tempo dita muita coisa. E isso para mim, cara, é assim, ó, a base sólida para eu construir uma amizade. Se você tá dentro dessa casinha, pô, você é meu amigo, você é minha amiga, e eu acho que o que vem depois é secundário. Aí a gente vai lapidando, vou costurando aqui o que que eu quero, o que eu estou disposta, a raiva que eu quero passar com você, eu não quero passar. Que a raiva a É, gente vai sempre passar um a pouquinho, né. gente sempre vai passar, sempre vai passar. É. E aí, ou se eu for ser só promo ou se você só vai ficar ali no meu quadradinho de colega, entendeu? Da gente dar rolê junto, ou de chegar e falar assim: "Ah, você viu o meme, nã-nã-nã". Até porque quando você promove a pessoa, você também meio que promove a quantidade de raiva que ela pode te Nossa, passar. total, total. Tipo, Cara, eu vou promovi a minha amiga, agora eu vou passar um pouco mais de raiva com ela, tipo, como se cara, desse essa demais. liberdade também. Teve um dia no trabalho, assim, isso é muito real, assim, ó. E eu acho que isso define muito, assim, quando fala até do tempo, é o tempo que eu dedico às pessoas, se Uhum. eu estou dedicando tempo a você, saiba que eu entendo você como meu amigo ou minha amiga. Outro dia no meu trabalho, promovi uma colega de trabalho, a minha amiga, e aí a gente fica tipo, apurrinhando uma a outra, né. A minha chefe outro dia falou assim: "Cara, pelo amor de Deus, vocês usam, eu não aguento". Aí eu falei assim: "Enquanto eu tô falando com ela é que eu tô me importando, depois que eu parar de falar, eu quero que se foda". E ela riu, ela falou assim: "Pelo amor de Deus, eu vou fingir que eu não ouvi, Ana". Eu falei assim: "Mas é isso, se eu estou falando, eu estou preocupada. Do meu jeito, É do meu sinal que jeito. eu me importo. É sinal que eu me importo. Se eu silenciei, eu quero que arda. Então, entenda isso como uma preocupação, a minha forma de cuidado". Ela ainda não acessou a parte acolhedora sua, Não, não, que é o próximo passo. é o próximo E passo. e isso é o que eu ia você falou 3 coisas, né, que para você são importantes, eu concordo também. Eu só acrescentaria essa questão do acolhimento, que que para mim é uma coisa essencial, assim. Que tem que ter a confiança, e a confiança vai estar muito ligada também à verdade, mas tem alguns momentos que a gente tem que mais acolher do que dar aquela chacoalhada, né. E aí você só vai saber a necessidade da pessoa de ser acolhida quando realmente existe uma amizade, né. E Uhum, para mim essa questão, assim, do acolhimento, porque eu também sou uma pessoa muito fechada e é muito difícil eu me abrir com alguém. Então, se eu estou me abrindo, falando alguma coisa íntima minha, pessoal, algo difícil que eu estou passando, é porque eu realmente estou necessitada de um acolhimento. Porque eu vou ser a primeira pessoa que vai julgar tudo aquilo que eu já fiz, tudo que eu pensei. Você é a pessoa que já, como diz meu psicólogo, fica usando chicotinho. Então, nesse momento que eu me abri, assim, primeiro, já também coloquei a pessoa no lugar de amiga, e segundo que é porque é muito mais uma necessidade de ser acolhida do que uma necessidade de precisar ali de umas verdades. A verdade deixa, assim, para a semana seguinte. Naquele momento, é a questão do acolhimento. E aí eu acho que a gente forma aí 4 coisas que geram e fortalecem também uma amizade, né. é. Eu acho que é isso que depois vira uma amizade duradoura, que a gente sabe que vai perpetuar e vai ao longo do tempo. Cara, pra mim é isso. Amizade, pensei aqui agora, né, das épocas de rolê da faculdade. Às vezes é aquela pessoa que gente, no rolê da faculdade eu era a queen
rainha de fazer amizade aleatória no banheiro, na fila do banheiro. Como eu falo muito, eu falava com todo mundo, e bêbada, então, minha nossa senhora. Então, gente, eu estava lá. Então, às vezes, a gente fazia o quê? Várias amizades, segurando o cabelo da irmã. Aí, às vezes, ela virava, era uma grande filha da puta, nem agradecia, mas você falava assim: ajudei uma querida, sendo bem cínica nesse momento, mas às vezes era uma mina super legal, e você ia, dançava, não via nunca mais, ou às vezes você fazia amizade. Tem segredo, galera, assim, é a vida, às vezes é esse o momento, assim, isso é na vida adulta, a gente vai ao longo do tempo descobrindo uma coisa, assim, ó, aquela pessoa que você nem imagina que vai ser sua amiga, você tá aqui construindo um podcast, não é, querida? É isso mesmo. A gente nem achava que ia dar certo, mas o tempo mostrou que o É tempo é isso aí. importante para se construir boas amizades. É isso, galera, que temos para hoje. Se você ouviu, manda um beijo para tua amiga, diz que ama ela, fala: "Querida, te amo, obrigada", e fala assim: "Tenho muita paciência com você e obrigada pela paciência que você tem comigo". E assim, vamos dizer sempre a verdade uma para outra, mas vamos também acolher uma outra, é importante. Apesar de ter promovido a amiga e te dar liberdade para me passar um pouco mais de raiva, não exagere, amiga. Quero continuar sua amiga. Tô calibrando, terapia tá em dia. Bom, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast por hoje, mas não esqueçam de seguir a gente nas redes. A gente tem até TikTok. E o nosso endereço, tanto no TikTok quanto no Instagram, é @a vida não é um morango pode. A gente vai deixar depois na descrição também para vocês conseguirem encontrar mais fácil. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. É isso, galera. Beijos, nos encontramos no próximo. Bye!